Como é que pode você precisar de um PL? Boa noite, amigos de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Diálogo de Poder, que está sendo transmitido também pela TVD News, Parabólica Digital 581. Estamos também aqui direto para a TV aberta no Paraná, a Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1 e também pelo querido amigo que está nos transmitindo pelo canal Silvio Navarro, o mestre do jornalismo. Sejam bem-vindos e vamos ter uma entrevista especial, né, Camila, minha irmã querida, boa noite. Boa noite, minha irmã, boa noite, deputado. Hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos do que o deputado Girão, ele que é conhecido por ser tiro, porrada e bomba e sem medo de responder nada. Boa noite, deputado. Boa noite, Camila, boa noite, Karina. Olha, a gente tem sempre essa história aí. Tem gente que diz que eu respondo na lata, mas não é. Eu acho que a gente tem que ser muito objetivo na vida, né? E ser objetivo significa responder a verdade sempre com sinceridade. Então, eu não sei enrolar ninguém. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu digo se é sim, se é não. Eu não vou entrar nesse jogo aí de querer enrolar as pessoas, né? As minhas raízes não me permitem isso. Eu sou um profissional na política e não um político profissional. Perfeito, general. O senhor aí que é general de brigada da reserva, né, do Exército Brasileiro, filiado ao PL, direto do Rio Grande do Norte, também passou pela Academia Militar das Agulhas Negras, é porreta mesmo, deputado. E vamos iniciar a rodada aqui com aquela pergunta, né, que está todo mundo querendo saber, em que pé está a nossa luta pela anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Eu vejo que o senhor é combativo nessa pauta em prol da liberdade. O que está acontecendo é o seguinte: o Brasil passou por um período eleitoral muito complexo, existiam dúvidas em grande parte da população em relação à lisura do processo eleitoral, já que pairavam dúvidas se as urnas eletrônicas tinham ou não condição de serem manipuladas em função do código-fonte. Isso se somando a uma lei que tinha sido aprovada em anos anteriores e que foi anulada pela própria ação do Tribunal Superior Eleitoral, uma lei do voto impresso. Porque, mais uma vez eu repito, se você tem um modo de votação eletrônico,
todo equipamento eletrônico ele está sujeito à interferência do ser humano. As máquinas elas são manipuladas pelos seres humanos. E a urna eletrônica ela tem um código-fonte. E uma comissão das Forças Armadas foi convidada pelo ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral a participar do processo de avaliação da lisura do processo eleitoral. Então, essa comissão ela precisou ter acesso ao código-fonte, o que foi negado. Então, o relatório da comissão só saiu depois da eleição, do processo eleitoral. E a gente sabe que o relatório da comissão trouxe lá no bojo a informação de que eles não tiveram acesso ao código-fonte. E, com isso, eles não tinham condições de responder se o processo tinha tido alguma interferência externa ou não. A população descontente com um resultado que aconteceu, poderia ser de um lado ou do outro, foi do nosso lado, né? O resultado foi desfavorável a Bolsonaro. A população que exigia transparência ficou descontente e foi para frente dos quartéis. Então, isso é o que aconteceu no fato que levou ao 8 de janeiro. Eu costumo dizer nas conversas aqui entre os colegas e também nas minhas entrevistas que, vejam só, se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse acatado a lei do voto impresso ou os reclames de que era importante haver transparência, informação dessa transparência, nada disso teria acontecido, porque os votos teriam sido colocados eletronicamente, impressos, e teríamos como fazer uma contraprova. Então, como isso não foi possível de acontecer, o povo, de um jeito democrático, que consta na Constituição brasileira, foi às ruas, na verdade, foi para frente dos quartéis, em todas as cidades onde existia um instrumento, né, um equipamento dos quartéis, quer fosse um quartel valor batalhão, brigada, ou até mesmo um tiro de guerra, que são as menores unidades que nós temos espalhadas no Brasil. A população foi para esses locais pedir transparência, pedir que houvesse realmente alguma condição de isso vir a acontecer. E acabou que, né, acabou acontecendo esse quebra-quebra aqui na esplanada. Agora vejam, o quebra-quebra que aconteceu, outros já tinham acontecido, outras invasões também de prédios públicos já tinham acontecido, inclusive aqui da Câmara dos Deputados. Nós temos várias imagens aí disponibilizadas na internet que outras invasões tinham acontecido. Agora, essa invasão foi configurada como sendo um golpe. Aí a gente pergunta, é possível ser deflagrado um golpe sem armas, sem lideranças, sem instrumento armado qualquer? Nenhum quartel participou disso, nenhum militar fardado participou disso, não tinha armas. E foi num domingo. Então, as instalações invadidas, não tinha ninguém. Ninguém fez citação de que teria que haver a deposição do poder. É incrível essa coisa. E eu digo ainda, acho que para mim o mais grave, quando você avalia a culpabilidade de uma pessoa. Fui secretário de Segurança durante mais de 8 anos. Quando a gente avaliava a culpabilidade de alguém em relação a um crime, pelo próprio Código Penal, você fala houve dolo, houve culpa, houve intenção, houve omissão. E a gente sabe que os que estavam no poder no momento do 8 de janeiro, o ministro da Justiça, o secretário de Segurança do DF, o próprio GSI do Planalto, né, da presidência, o GSI do STF, esse pessoal adotou as medidas de segurança para impedir a invasão das instalações. Não sei se vocês sabem, eu trabalhei como sendo um dos chefes da segurança. Eu era assessor militar durante 3 anos e 3 meses no governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1996 e 1999. E quando aconteceram manifestações naquelas oportunidades, eu estava sempre adotando medidas de prevenção. É obrigação nossa, quando em missão dessa natureza, adotar medidas de prevenção. Infelizmente, as medidas de prevenção não foram notadas ou foram insuficientes para impedir que acontecessem as invasões. E aí, atirada a primeira pedra, a gente
tem dificuldade de controlar. Mas o que mais me preocupa é que, ao chegar nesse ponto das possíveis invasões que acabaram acontecendo, existem vídeos que, mesmo sendo falado que os vídeos tinham sido apagados, existem vídeos de dentro do Palácio do Planalto que vazaram, e esses vídeos mostram as pessoas do lado de dentro já começando a quebrar as coisas, começando a puxar as cortinas e quebrar as vidraças. Existiam pessoas já do lado de dentro, enquanto a turba de manifestantes estava do lado de fora, se aproximando do Palácio do Planalto. Então, isso é motivo de estranheza nossa, nós que trabalhamos com segurança grande parte da nossa vida. E eu deixo essa pergunta para vocês, né? As pessoas que quebraram precisam, sim, ser responsabilizadas. E as pessoas que não quebraram, estavam no meio daquela manifestação e que hoje estão condenadas a 17 anos porque pegaram um batom, um exemplo, né? Pegaram um batom e riscaram a estátua, ou estavam no meio da manifestação pessoas de idade, como Dona Ina, que estavam com a Bíblia na mão. Essas pessoas estão sendo julgadas e condenadas a 17 anos. Isso realmente nos preocupa em relação ao papel da justiça no Brasil. Perfeito, deputado. Deputado, ainda falando sobre o 8 de janeiro, nós temos aí diversos pontos a serem discutidos. Por exemplo, o Flávio Dino sumindo com as imagens do 8 de janeiro, o general Dias ajudando os manifestantes com água e direcionamento, o juiz que anunciou a prisão do Cid é o mesmo que agiu fora do rito contra os apoiadores de Bolsonaro, que foi o Ayrton Vieira, que atua no Supremo Tribunal Federal. Mas, de tudo isso, o que mais chama atenção foi a ação dos Kids Pretos, e o senhor, como uma pessoa que faz parte do Exército, eu gostaria da sua opinião. Como uma pessoa que faz parte do Kid Preto, que é elite do Exército, desiste de dar um golpe porque, ora, não achou o táxi e o outro ficou com medo de tomar uma multa de trânsito? Olha, essa, vamos dizer assim, essa busca, essa pesca que foi feita nos telefones de alguns militares, especialmente oficiais que tinham forças especiais, é o apelidado de Kid Preto, ela, primeiro, eu acredito que isso daí representa um pouco de invasão de privacidade, porque as pessoas estavam ali dentro de um grupo de companheiros, grupo de camaradas de farda, né? Demonstrando a insatisfação que eles estavam sentindo em relação a tudo que aconteceu. Então, eu prefiro, como eu não li o teor dessas denúncias aí, ou dessas conversas, eu prefiro me manter aguardando essa possibilidade. Agora, eu digo o seguinte, não existe crime de intenção, né? O Código Penal é muito claro, não existe crime de intenção. Então, se eles tiveram essa intenção, eles precisam ser chamados à responsabilidade e responderem por aquilo que eles escreveram como intenção. Nada do que foi escrito acabou sendo configurado. E eu não sei até que ponto seja verdadeiro essa história do táxi, ou o cara escreveu alguma coisa ali, talvez por um momento de perda de controle. Enfim, para mim, esses oficiais, esses militares, eles foram treinados para não perderem o controle. O oficial que faz o curso de forças especiais, eu não tenho esse curso, mas ele aprende a ser infiltrado nas linhas inimigas e, muitas das vezes, trabalhar sozinho, recrutando pessoas que possam estar simpáticas àquela causa dele. Isto é, ele precisa ter capacidade psicológica de fazer isso. Eu conheço alguns dos oficiais, reconheço que alguns oficiais estão pedindo passagem para reserva já, são pessoas que antes tiveram uma carreira brilhante, chegaram no topo da carreira, muitos chegaram a coronel, chegaram até a general, como tem general aí que está preso, e que seguramente acredito que eles estariam, assim como o presidente Bolsonaro, prontos para agir dentro das 4 linhas, tá certo? Em relação aos Kid Pretos, então, para encerrar esse assunto, eu digo para vocês, precisa ser muito bem visto e que se eles tiveram uma intenção ou praticaram alguma coisa nesse sentido, o Código Penal Militar é muito claro, eles deveriam estar sendo julgados no momento
pelo STM, depois de um inquérito policial militar feito, e, com certeza, estariam recebendo a punição devida dentro da estrutura militar, da justiça militar. Porque ela existe exatamente que ela tem condição de avaliar o grau de formação, ela tem condição de avaliar a profissão de cada um deles e a punição vir pesadamente de acordo com o nível hierárquico deles, porque a gente sempre aprendeu isso dentro do Exército, e eu pratiquei isso durante mais de 36 anos. A punição tem que ser proporcional ao grau de responsabilidade de cada um. Eu estou lamentando muito que parte desses militares aí, parte desses oficiais, estão recebendo punições que acabaram com a carreira deles. Punições, às vezes, no meu entender, desmedidas para todo o serviço anterior que eles vieram a prestar em benefício do país, em benefício das Forças Armadas e em benefício da missão que eles receberam. Eu sei que, seguramente, não existe nada que possa dizer que algum deles tenha recebido missão para fazer qualquer tipo de ação contra a vida de qualquer autoridade ou contra qualquer instituição constituída dentro do nosso país. General, desculpa a insistência. O senhor tem muito mais conhecimento e experiência do que eu. Não estou debatendo isso. Mas, general, na história do mundo, vamos combinar que não existe. Se existisse um plano de golpe, não seria um táxi, uma multa de trânsito que impedia que isso acontecesse. Por isso é que eu digo para vocês, esses flashes de conversas captadas pelos celulares, esses flashes, eles não representam para mim a verdade absoluta. Então, eu não conversei com nenhum desses oficiais que estão sendo processados, e eu sempre adotei, dentro da minha vida militar e até mesmo na vida civil, dessa função aí, secretário de Segurança que exerci durante mais de 8 anos, eu sempre procurei ouvir o outro lado, tá certo? É bom e é importante que a gente ouça o outro lado. No Exército, a gente tem uma formação jurídica que permite que a gente exerça a função de juízes. Eu fui juiz de tribunal militar, como capitão, depois como major, e a gente sabe que o juiz deve buscar ser imparcial. Para isso, o juiz deve evitar ficar emitindo opiniões sobre determinados assuntos, especialmente quando dentro desses assuntos acontecem crimes, tá? Ou suspeitas de crimes. E eu tenho essa postura. Aliás, eu gostaria até de destacar um momento que a vida civil nos permite destacar, porque eu vivi isso. Eu tive que enfrentar a mídia e alguns juízes no estado de Roraima, quando eu era secretário de Segurança, porque o bandido, quando era preso, indiciado por algum crime, eu fazia questão de colocar aquele cara lá na frente da televisão para que ele aparecesse e fosse falado: esse cara aqui foi indiciado aqui, está sendo indiciado por ter praticado crime de pedofilia. Aí as pessoas que viam o nome e a cara daquele bandido, daquele marginal, daquele facínora, que também pudessem ter sido molestadas por ele, vinham à secretaria, vinham à delegacia para registrar a ocorrência, porque existem alguns crimes e as pessoas ficam com medo de delatar o crime, né? Ou ficam envergonhadas ou constrangidas. Então, eu lamento que a gente esteja vivendo um momento no Brasil onde criminosos são protegidos porque não podem aparecer na mídia, porque senão o advogado dele pode processar o órgão, aquela mídia correspondente. Isso é uma tristeza que a gente vive. Você não precisa adotar medidas de proteção ao bandido, porque o bandido é bandido. Se ele foi preso em flagrante, ele tem que ser culpado por aquela prisão. Acabei de ver agora aí o crime ocorrido em São Paulo, que um cara se apresentou depois do flagrante, se apresentou como sendo o culpado, admitiu a culpa de ter matado a ex-esposa e foi solto. Não foi preso. Por quê? Porque acabou o flagrante. O cara vai responder em liberdade. Olha, isso precisa mudar no Brasil. Nós protegemos demais os bandidos. Até porque não se fala em bandido, não se fala em marginal, não se fala em autor. É o suspeito. Não é possível. A sociedade brasileira precisa mudar. O bandido é bandido e tem que proteger a vítima e não o bandido. É a bandidolatria, deputado. Eu vou passar a palavra para a Karina, mas só queria esclarecer
aos nossos amigos, aos nossos telespectadores, de que esse juiz, o Ayrton Vieira, que inclusive está ajudando a condenar o pessoal do 8 do 1, perseguindo os militares, que torturou o Cid, inclusive ameaçando prender filha, esposa, pai, é o mesmo que mandou o Tagliaferro usar a criatividade contra a Revista Oeste e outras mídias de direita para satisfazer o desejo de perseguição de Alexandre de Moraes. Karina. Perfeito, Ricardo. Muito bem lembrado para a audiência poder sempre entender com quem nós estamos lidando. Deputado, no dia 9 de janeiro, após o dia 8, daquele fatídico dia, em 2023, mais de 1.200 pessoas foram levadas para uma espécie de campo de concentração. Modernizado, método já conhecido, né, feito pelos comunistas. O senhor que é das Forças Armadas, como que o senhor enxerga a atuação desse pessoal do alto comando, obedecendo ordens absurdas, e se realmente isso configura uma traição com relação ao que foi feito? Olha, no meu ponto de vista, essa história do Brasil, do dia 9 de janeiro de 2023, vai ser muito difícil de ser esquecida pela população brasileira. Eu fiquei muito triste quando vi, e todas as vezes que me lembro ou sou questionado, como você fez esse questionamento agora. Realmente eu fico muito triste, porque isso não poderia nunca ter acontecido do jeito que aconteceu. Como eu sou militar da reserva e digo com tranquilidade, sou responsável e assumo a responsabilidade daquilo que eu falo, eu quero deixar claro aqui, patente, a minha tristeza por todos aqueles militares do Exército que estavam no comando naquele momento e aceitaram fazer a entrega das pessoas dentro do setor militar urbano. Eu servi no QG do Exército em Brasília e lamentei muito isso do jeito que ocorreu. Se a Polícia Federal, se a estrutura da Presidência da República, se a estrutura do Ministério da Justiça exigiu que essas pessoas fossem presas, talvez até o próprio STF também, se eles exigiram que essas pessoas fossem presas, o papel do comandante do Exército no momento, o papel do comandante militar do Planalto no momento, teria que ter sido: eles estão dentro de uma instalação militar, de uma área militar. É inaceitável que eles venham a ser presos aqui dentro. Eu não admito que eles venham a ser presos dentro do setor militar urbano. Então, vocês coloquem os ônibus que vocês quiserem colocar fora do setor militar urbano e peguem as pessoas nessa condição. E não aqui na frente do quartel, principalmente sendo conduzidos por alguém que a gente não sabia quem era. Depois essa pessoa, essa mulher, foi identificada como sendo alguém ligado à esquerda. Essa mulher não estava na manifestação e ela assumiu um papel de liderança na frente das pessoas, dizendo: não, vamos entrar no ônibus que vocês vão conduzidos para um local seguro. Isso daí para mim, caracterizou a traição. E eu lamentei muito os nossos oficiais, principalmente oficiais e aqueles que participaram do isolamento do local, fazerem isso daí. Para mim, é uma página muito triste da história do Exército Brasileiro, a qual eu prefiro dizer: não foi o meu Exército que fez isso naquele momento. Não sei se foi claro com vocês. Não, perfeita a sua resposta, general. Inclusive, dentre os absurdos, eu queria também falar um pouquinho sobre a atuação do Lula. Eu me recuso a chamar ele de presidente, mas o senhor pode chamar, não tem problema nenhum. O Lula ontem pediu, por favor, que a mídia pare de falar mal dele para que ele melhore nas pesquisas. E claro que o Sidônio entrou agora para fazer campanha política adiantada. Só que a população está cada vez mais pobre, mais faminta, sem emprego, ou seja, em completo desespero. Inclusive, Norte e Nordeste expurgou o PT, não querem nem ouvir falar em Lula. Existe alguma possibilidade, alguma tramitação de que ele vá sofrer impeachment antes de 2026? Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: os instrumentos que permitem uma estabilidade governamental, eles estão todos com índices péssimos, certo? Então, vamos começar aqui pelo apoio popular. O presidente da República não tem apoio popular.
porque ele só consegue ir a locais, a eventos, onde a claque dele, os apoiadores dele, os fanáticos, tá certo? Dele, estejam presentes depois de passarem por uma grande triagem feita pela estrutura que organiza os eventos da Presidência da República. Esse é o primeiro ponto. Ele não consegue mais tomar um cafezinho na esquina, ele não vai mais. Ele sabe que se ele for, ele vai ser vaiado, ou até coisa pior. Então, essa é uma realidade. Ele perdeu o apoio do povo. Então, ele é um presidente sem povo. Ao contrário de Bolsonaro, que por onde ele vai, ele é aclamado pelas pessoas. É chamado de eterno presidente. Enfim, é uma demonstração clara que nós temos um presidente sem povo e um ex-presidente com o povo. A outra coisa, infelizmente, a gente precisa dizer também, o apoio político dele está tão fragilizado, mas tão fragilizado, que hoje a situação, os políticos governantes aqui na Câmara dos Deputados, sem exceção, foram para a tribuna defender e falar bem da ministra Nízia, que acabou de sair, que acabou de ser demitida, uma mulher. Enquanto eles cobravam a presença de mulheres e não a exoneração de mulheres no governo Bolsonaro, aqui já não é a primeira mulher que sai da função. Então, diminuiu o número de mulheres, colocando agora um homem na função. Então, é lamentável que a gente esteja acontecendo isso, e eles também falando em relação às ações que o presidente Lula está adotando para melhorar a qualidade das pessoas. Ora, se os produtos estão caros, se os juros estão altos, se a inflação voltou a subir, se nós temos a falta de alimentos e o futuro dessa carestia nos alimentos, esse futuro está ficando mais terrível ainda. Por quê? Porque o café não vai reduzir, a laranja não vai deixar de sumir, a carne só continua subindo, o café, infelizmente, também por causa da safra. A explicação é clara, a safra de café teve uma perda, então a tendência é que o café continue subindo. Então, o ovo, que era o alimento que alimentava a maioria das pessoas que não podem comprar carne porque está caríssima, até o ovo também está subindo e vai subir mais ainda, porque o ovo que o americano, que os Estados Unidos da América vende, está sumindo. Houve uma queda na safra do ovo lá nos Estados Unidos, então vai subir também o ovo mais ainda. O dólar, a expectativa é que ele volte a subir a patamar de R$6. Então, os números da economia estão piores. Então, o presidente não tem o apoio do povo, não tem números na economia que sejam satisfatórios, no mínimo satisfatório, e o apoio político. Ele trocou a ministra Nízia por um político do PT. Ele não conseguiu encontrar um político fora do partido dele, que ele sabe que precisa arranjar para tentar acalmar os partidos de centro ou de centro-esquerda, que não são ainda, ou que são do governo e que estão se sentindo insatisfeitos. Então, os instrumentos legais já estão construídos para isso. Eu, particularmente, digo para vocês que eu acho que o impeachment é o último ponto, respondendo diretamente ao que você me perguntou. O impeachment é o último ponto. Agora, por enquanto, ele precisa tentar adotar alguma medida para a gente diminuir os preços dos alimentos. E ele não faz isso, ele não reduz os gastos, ele não reduz ministérios. Nós temos ministérios aqui que não mostraram por que vieram. Então, se não fez o dever de casa, se não reduz os gastos, querer colocar essa culpa no povo ou em nós que somos oposição e exigimos o respeito, é muito triste. Realmente é um desgoverno que está aí, e eu hoje até recitei uma poesia aqui no plenário, que eu deixo à disposição de vocês, se vocês quiserem colocar no canal de vocês. É uma poesia que demonstra a insatisfação, a inflação, tudo rima com ão. É triste. Perfeito, deputado. Realmente, agora nós estamos assistindo todo um descortinar das questões dos iluministas, e saiu há pouco na mídia que Elon Musk levanta a possibilidade de sanções contra Alexandre de Moraes após o bloqueio do Rumble, que é um canal de comunicação aqui no Brasil, para quem não conhece, tipo um YouTube. E o secretário aí de Eficiência Governamental do Trump, nosso querido Elon Musk, dono do X, sugere a aplicação da lei Magnitsky, que é uma lei que pune autoridades que descumprem aquilo que é mais sagrado, que violam as nossas liberdades. Deputado, como está a oposição em relação a essa
notícia que está animando muita gente, outras estão pagando para ver. Será que ele será realmente punido por tudo que vem fazendo? Olha, Karina, eu confesso para você que a eleição americana ela foi um ponto fora da curva e que está realmente demonstrando aqui para nós no Brasil e no restante do mundo que os Estados Unidos da América ainda possuem um poder muito forte. E com a presença do presidente Donald Trump, em função da postura adotada por ele desde o primeiro momento, nós estamos tendo mudanças no cenário de algumas situações aí no mundo que nos causam tranquilidade, né? Ele resolveu partir para decidir a redução das crises, tanto no Oriente Médio quanto lá na Ucrânia, Ucrânia contra a Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, né? E hoje parece que aconteceu ainda uma situação mais incrível ainda. Eu precisei aqui dirigir o meu olhar para o meu celular, porque está tendo uma votação, e eu preciso fazer uma votação aqui agora. É bom que vocês vejam a gente usando aqui o Infoleg, que é um instrumento de votação nosso, e a gente precisa fazer uma votação de algo que estava ali agora, eu estava lá no plenário exatamente para fazer registrar meu voto. Então, eu abro aqui assim, peço orientações de liderança, o PL, a orientação do PL é votarmos sim pelo requerimento de retirada de pauta. Então, eu vou voltar aqui, vou fazer a minha votação. É bom que vocês vejam isso daqui, ó. Deputado trabalhando. Olha que legal. Dentro do processo aqui, ó, a gente abre aqui, aí aparece registrar meu voto. Votação. Ao vivo, gente, que legal. O voto é sim. Aí eu voto sim. Deseja mesmo registrar o voto sim? Confirmo. Informe a senha, a minha senha já está cadastrada aqui. Pronto, voto registrado com sucesso, requerimento de retirada de pauta. É bom que vocês estão assistindo a gente trabalhando aqui assim e fazendo uma entrevista. Mas, mais uma vez, eu repito, a presença dos Estados Unidos da América, que é um grande jogador, tá certo? Parece que o presidente Trump conseguiu conversar com o presidente Putin e com alguma autoridade da Ucrânia, que não foi o presidente Zelensky, que ele tinha conversado com o Zelensky anteriormente. Eu espero que ele consiga dar fim a essa guerra, que já completou 3 anos, como também que consiga encontrar uma solução para o atual conflito Israel contra o Hamas. Na verdade, é Israel contra o Hamas. É um grupo terrorista que invadiu um país soberano e causou todas as mortes, né? Inclusive, vocês devem estar vendo aí as últimas mortes aí de bebês, de mulheres que foram molestadas. Olha, é incrível, de 2 soldados israelenses que foram queimados vivos. Contra o terrorista não tem saída, é pena de morte. Eu sou a favor dessa pena de morte, porque terrorista não pode ser tratado. Ainda quero dizer mais para vocês, hein, fugindo da pergunta. Facção criminosa é terrorista, é facção terrorista. Tem que ser tratado como terrorista, tem que ser levado também até o último limite da vida do ser humano. Tá bom? Espero que a ação que os Estados Unidos da América possam fazer em relação a atos não nada democráticos aqui no Brasil possa ajudar o Brasil a repensar, sim, de voltarmos a um regime democrático de direito. Hoje, eu lhes asseguro, na minha opinião, nós não vivemos um regime democrático e de direito. Sensacional a sua resposta, deputado, e eu vou pegar um gancho dela, porque o Lula, ele defende o Hamas e tudo o que o Hamas fez. Não somente Hamas, ele também defende as atrocidades que Maduro faz contra os venezuelanos, o que o gordinho da Coreia do Norte faz contra os norte-coreanos, Cuba, enfim, ele defende esse tipo de escória e fala abertamente, ele e a Janja. E tem uma frase do Alckmin que eu anotei, eu gostaria que o senhor comentasse ela. Alckmin diz que ele e Lula foram instrumentos para salvar a democracia. E um outro fator que também coloca terrorismo na sociedade são os gastos astronômicos da Janja, enquanto nós mal conseguimos comprar, por exemplo, uma medicação, já que ele tirou a verba da farmácia popular. Como o senhor vê o país sendo administrado por um cara que defende terrorismo no seu nível mais abissal, mais nojento,
com a sua esposa gastando dinheiro do povo brasileiro e essas declarações espatafúrdias? Inclusive, só reforçando as suas afirmações aí, eu lamento muito o segredo que foi colocado em relação ao uso do cartão corporativo, tá certo? A gente tem que respeitar o próximo, né? Isso está na Bíblia, né? E, além disso, nós temos que respeitar o dinheiro público. A gente tem que tratar o dinheiro público como se fosse o nosso próprio dinheiro. E parece que o Lula e a Janja não estão nem aí para isso. Quando viajam, frequentam os hotéis mais caros, os restaurantes mais caros e fazem questão de levar comitivas que não se justifica propriamente. As despesas nas viagens do Lula e o total de viagens que ele tem feito também não são justificáveis. E eu fico vendo algumas pessoas bem esclarecidas, né? Pessoas que têm curso superior, que têm mestrado, doutorado, pessoas que são empresários, que lutam para assegurarem a manutenção dos seus negócios, apoiando esse tipo de gestão que o PT está fazendo no nosso país. Eu lamento muito e eu espero que a gente consiga, numa reforma política, numa reforma administrativa no nosso país, corrigir essas distorções. Eu não aceito de maneira nenhuma isso. E mais ainda, que o discurso desse Lula, que eu chamo de Lula Nóquio, é uma figura associada ao Pinóquio, porque ele é costumeiro em mentiras. Criamos até um boneco. Eu ganhei de presente um boneco do Lula Nóquio, porque é difícil você ver uma fala dele que não tenha mentiras incluídas. Então, a gente não pode aceitar que esse cara venha falar do país, venha citar números dizendo que ele é o pai dos pobres. De maneira nenhuma o pai dos pobres. Se ele se sente assim, ele deveria demonstrar exemplo. E ele não dá exemplo nenhum nesse sentido, nem ele e nem a Janja. E termino dizendo o seguinte: lamento mais ainda o fato de que ele usou e está usando a cadeira de presidente para oferecer à Janja uma lua de mel seguida, talvez nunca imaginada nem numa princesa do país mais rico do mundo. Ele está tendo uma lua de mel para ela que não dá para uma pessoa que tenha uma mínima consciência aceitar uma situação dessa. Já deu uma volta ao mundo várias vezes e fazendo despesas astronômicas, sem o controle, sem o respeito realmente ao pobre, ou sem o respeito àquele que vive do suor do seu corpo, sem o respeito ao empresário que paga os seus impostos, ou até nós também, que todos nós pagamos os impostos. E somos obrigados a declarar o imposto de renda sabendo que ele não está fazendo isso, porque essas despesas não entram no cômputo de arrecadação que ele tem para sustentar a sua família. Então, isso é uma vergonha. Um presidente da República tinha que dar exemplo e ele não dá exemplo. E, ainda para concluir agora, as falas do presidente Lula, elas estão de um jeito tal que alguma coisa deve estar afetando a mente dele. Porque antes ele não falava tanta besteira assim ou trocava tantas informações. Hoje ele fala besteiras, ele fala mentiras. Eu só posso acreditar que talvez seja aquilo que ele está se alimentando no momento. E ele, ontem ou antes de ontem, falou que está comendo agora ovo de ema e ovo de pata. Ovo de ema é crime ambiental. Eu não sei a consequência que isso pode trazer. E ovo de pata pode estar causando isso daí. Ou os dois, sucessivamente, podem estar causando essa alienação mental que ele esteja sentindo nas falas que ele tem feito nos últimos momentos. Ai, deputado, realmente a gente tem que rir para não chorar, né? Porque nós atravessamos um período... O pior não é isso. O pior é que ele falou isso daí num contexto de que ele está se sentindo mais jovem ou mais forte, que esses animais aí estão gerando para ele um tipo de superpoderes. Eu não acho que é isso daí, não. Acho que está causando curto-circuito na mente dele. Ou na técnica. Não sei o que é pior. Ai, deputado, eu vou até pegar um chimarrão aqui em homenagem a todos os gaúchos e povo brasileiro, porque eu vou te dizer, sabe, deputado, que daqui a pouco a Camila também está... Deputado, você já provou o nosso chimarrão aqui? Eu sou freguês do chimarrão. Eu já Olha, tive cuia, comprava a minha erva, sempre procurando comprar uma erva especial. Não vou fazer propaganda aqui agora, porque eu não sei nem se ela existe mais. Mas na época que a gente fazia isso aí, durante muito tempo, eu procurava escolher uma erva chamada Madrugada.
Maravilhosa, tem ainda, e é uma das minhas preferidas. A gente pode até pedir um patrocínio da madrugada aqui do Rio Grande do Sul para ajudar o nosso programa, deputado. Eu, Diga que eu aceito presentes. eu vou falar para eles, eu vou mandar esse recorte para madrugada, as ervas aí maravilhosas com chazinho. Quando eu for visitar o meu querido deputado Osmar Terra, vou levar uma erva para o senhor aí, que será em breve, viu, deputado? Será muito Porque bem-vinda. Convite do nosso gabinete. A gente tem o prazer de receber pessoas aqui no gabinete oferecendo as riquezas do Rio Grande do Norte. Meu gabinete é todo decorado com as fotografias das riquezas do Rio Grande do Norte, as praias, o sal, o caju, a castanha, e eu ofereço também as 3 riquezas, basicamente, depois ampliadas para 6. Eu comecei dizendo que eu recebia oferecendo caju, castanha e queijo, os 3 Cs. Aí o pessoal reclama, queijo? Queijo não é com seu. Eu disse, não, queijo coalho. Eu não terminei de falar. Aí o pessoal do camarão pediu para colocar o camarão, o pessoal da carne de sol pediu para colocar a carne de sol, o pessoal da coxinha de galinha pediu para colocar a coxinha. Então, e agora tem o café também, o café produzido lá no Rio Grande do Norte. Eu disse assim, então venham, porque aqui vai ter tudo, todas as riquezas do Rio Grande do Norte, com C e sem C. Se tiver mais 2, me convida, hein? Tá bom. Seja bem-vindo. E o sal de Mossoró é o que eu uso aqui, maravilhoso, super saudável. Muito bom. E nós somos responsáveis por produzir 90, se não me engano, 93% do sal produzido no Brasil é produzido no Rio Grande do Norte. Olha, informação maravilhosa. Povo do Norte. E algumas pessoas do Ministério Público querendo proibir a extração de sal, dizendo que era uma extração que era ofensiva ao ser humano. Como é que pode um negócio desse? Há mais de 100 anos que o sal é extraído lá. Meu Deus, eu comer ovo de ema não é ofensivo, pobre daí. Meu Deus do céu. É uma coisa louca, né, deputado? Que a gente tem que rir, eu digo assim, para não dar muita ruga, né? A gente ri para não chorar. E, deputado, para finalizar a nossa rodada, nós queremos o senhor aqui em breve. Vou conversar com a sua assessoria para outra semana, o senhor voltar para a gente fazer a segunda parte. A gente está fazendo assim com os deputados para não ocupar muito tempo de vocês estão aí em sessão, agora tarde da noite, isso está comprovado aí com a sua votação, que realmente representa o povo do Norte. Nós estivemos juntos, deputado, eu estava representando Camila também, lá no evento do PL, do primeiro Seminário Nacional de Comunicação. O que o senhor acha desse trabalho promovido pelo PL, uma rede de influencers, comunicadores, jornalistas, deputados, simpatizantes estavam presentes? Fala um pouquinho para o povo aí, da nossa audiência maravilhosa, como é que foi esse primeiro momento onde nos unimos em Brasília na última semana? Olha, eu fiquei muito feliz, primeiro, de ver a quantidade de pessoas presentes. Segundo, a qualidade dessas pessoas, não só pela sua presença, mas a presença, assim, de outros profissionais de mídia, profissionais de comunicação e profissionais de marketing também. E, é claro, e fiz uma referência ao velho guerreiro, o famoso comunicador Chacrinha, né? O Chacrinha, que eu vivi muito isso daí na minha juventude e até mesmo na fase adulta, o Chacrinha tinha uma frase que ele dizia, quem não comunica se entrumbica, tá certo? Então, nós deputados, nós senadores, nós políticos de uma maneira geral, e toda e qualquer empresa precisa ter comunicação para fazer com que aquilo que ele faz, ou que a empresa faz, possa chegar às pessoas e as pessoas possam entender que tipo de produto ele produz e que tipo de produção é necessária para que ele possa ser um bom profissional. Na política, se você não tem comunicação, se você não consegue se comunicar conforme as pessoas precisam, você perde o seu tempo, você está falando para as paredes. E a gente precisa, sim, ser ouvido e ser compreendido. As redes sociais chegaram para revolucionar a comunicação no Brasil e no mundo. E eu tenho a certeza absoluta de que a frase que eu vou falar aqui agora, que ela corresponde a um potiguar que no século passado chegou numa cidadezinha do interior chamada Currais Novos e falou a seguinte frase, ele era muito defensor do progresso no sertão, né? Aí ele falou a seguinte frase, se eu não posso levar o mar para o sertão,
eu vou levar comunicação. Esse cidadão chamava-se Ciderley Menezes, e ele criou o primeiro TV a cabo no Brasil e na América Latina, a CIDS TV. Não estou fazendo propaganda aqui da CIDS TV, eu estou insistindo em falar no Sidmar, porque ele falou uma coisa muito sábia. E hoje a gente sabe que não é suficiente levar somente a comunicação. Você tem que levar também a conexão. E a conexão precisa chegar o mais rápido possível. E não está fácil de fazer chegar a conexão. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda implantar no Brasil o 5G de um modo eficiente. As operadoras de telefonia que oferecem, né, o sinal digital para a gente, elas se satisfazem em obedecer ao que foi colocado na licitação da terceirização da ligação via internet, quando foi colocado nos idos de 1998, se não me engano, na terceirização da comunicação, que bastava suficiente que uma das operadoras colocasse o sinal. As outras não precisavam. E elas estão fazendo isso aí de forma unilateral. Então, você chega em determinado setor da estrada, de um estado, você tem um sinal de uma operadora e não tem da outra. E aí o seu telefone é da outra. E aí você não está atendendo, você não está sendo atendido. E ao final do mês você paga a conta, independente de ter tido sinal ou não. A gente tem lutado aqui na Câmara para tentar chamar a responsabilidade das operadoras para que esse sinal seja completo, seja permanente. E eles não conseguem atingir, porque dizem que respondem ao que está escrito na lei. Tá certo? Então, aquela que a gente diz, é uma irresponsabilidade social que essas operadoras aí, essas companhias de telefonia, estão fazendo. A gente lamenta só. Esperamos que o governo, de uma hora ou de outra, consiga cobrar para que esse sinal seja permanente. E aí eu digo, repito, nós precisamos comunicar sim. E esse seminário do PL trouxe, com certeza, grandes aprendizados para nós, que precisamos cada vez mais melhorar a nossa mídia. O deputado, ele é um parlamentar, o senador também. E para isso nós precisamos ter o direito de falar, o direito de falar. As redes sociais, a internet, a conexão via celular ou via iPad e tudo mais, a conexão nos trouxe a condição de nós podermos falar com os nossos eleitores, ou até mesmo com os outros, porque quanto mais eleitor você consegue obter, mais garantia você tem de que você está cumprindo muito bem a sua missão. Eu sei que eu sou ouvido por pessoas que concordam e pessoas que discordam do meu ponto de vista, mas eu estou exercendo o meu direito de falar, assim como eles exercem também o direito deles de me criticar. E eu insisto em dizer, a crítica, quando ela é feita de forma inteligente, ela é muito bem-vinda, mesmo aquela crítica negativa. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis. Ser humano nenhum no mundo é infalível. Então, nós somos falíveis, e é bom que as críticas venham, que a gente aprende. Eu sou muito favorável a receber críticas, que eu possa construir algo melhor para a minha vida, porque eu estarei melhorando a vida dos outros, que me ouvem, que me assistem, que me cumprimentam. É assim que a gente tem que ser. Não somos superiores a ninguém, por sermos falíveis. E eu termino aqui falando para vocês, uma pessoa que eu admirei muito em vida, e admiro muito ainda hoje, porque essa pessoa passou a ser santificada. Ela passou a receber esse benefício da Igreja Católica de reconhecimento de graças e bênçãos que as pessoas receberam por intermédio dela, que é uma pessoa que foi nascida na Polônia como Karol Wojtyła, e foi padre e foi bispo, arcebispo, cardeal, e depois foi eleito Papa, o Santo Papa João Paulo II, santificado. E ele tinha uma frase que é muito importante que a gente possa passar para vocês, que é a seguinte, abre aspas, o que importa é o gênero humano, fecha aspas. Nós temos que valorizar o ser humano, nós temos que cuidar do ser humano, porque o ser humano é uma criação de Deus que fez a imagem e semelhança dele, sempre reforçando, somos seres humanos, por isso somos falíveis. Então, nos perdoem nas nossas falhas e agradecemos aquilo que podemos passar de positivo para as pessoas, porque é assim que a gente deve viver, procurando passar o bem para as pessoas. Perfeito, deputado. Encerrando essa rodada,
Nós vamos iniciar aqui um jogo de palavras. O senhor falará em uma frase o que vem à sua cabeça. Iniciando com a primeira palavra. 16 de março. 16 de março será um dia de manifestação popular. O presidente Bolsonaro convocou para as pessoas que puderem irem para Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Eu estarei lá. Essas manifestações todas que eu participei, sempre participei pagando com o meu dinheiro, não estou usando o dinheiro da Câmara para isso, porque o dinheiro da Câmara a gente usa para as missões oficiais. Essa missão é uma missão particular que a gente vai cumprir com certeza absoluta, com as graças de Deus, fazendo isso de maneira individual, fazendo isso como uma solidariedade a todas as pessoas que foram, vamos dizer aqui, como eu falei no começo, conduzidas de forma enganosa para a prisão. Estou solidáriozinho a elas e espero que a justiça brasileira possa reconhecer isso e resolver isso o mais rápido possível. O Brasil precisa de um pacificador. Acabei de escrever um artigo sobre isso, vou torná-lo público no dia de amanhã, porque é isso que o Brasil precisa. Em 1979, o presidente João Figueiredo assinou a anistia ampla, geral e restrita, e com isso permitiu que voltassem para o Brasil pessoas que tinham sido exiladas, que tinham sido saídas aqui em troca de reféns que tinham sido sequestrados. É bom que a população se lembre disso. Políticos, como alguns que estão hoje aqui no poder, voltaram para o Brasil em troca de reféns brasileiros que eram soltos depois de sequestro de aviões e tudo mais. Isso foi o que aconteceu. E essa anistia foi ampla, geral e restrita, repito. Hoje, o Brasil precisa, sim, para pacificar, que esses presos do 8 de janeiro sejam anistiados. Nós vamos levar adiante aqui uma anistia, excluindo dela, a pedido dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esperamos que essa anistia a Bolsonaro venha num futuro não muito distante. Lembrando, ele não está condenado ainda, ele foi somente tornado inelegível. Essa inelegibilidade dele será tratada no Tribunal Superior Eleitoral em um momento oportuno. Deputado, liberdade. É isso. A palavra liberdade é algo tratada no Brasil desde Tiradentes. Nós precisamos, sim, de liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade de locomoção, liberdade de transitar, liberdade de se manifestar. Isso é constitucional. Nós não estamos fazendo nada diferente que não seja de constar na Constituição. Como falava Bolsonaro, dentro das 4 linhas. E eu procuro sempre estar dentro das 4 linhas. E para finalizar, deputado, a palavra mais bonita, Bolsonaro. É uma pessoa que eu conheci na Academia Militar nas Agulhas Negras, é meu amigo, e não falo bem de Bolsonaro somente pelo fato de ser um amigo. Eu nunca vi na história do Brasil, primeiro, um político ter a popularidade e o carinho nas ruas como Bolsonaro tem. Acompanhei-o durante muitas viagens, não só no Rio Grande do Norte, mas no Nordeste e fora do Nordeste, e até mesmo fora do Brasil, no exterior. Bolsonaro sempre foi tratado como sendo um líder político. Então, ele hoje representa o mais alto grau da liderança política do país, tá certo? E, é claro, um cara que, talvez vocês não saibam, eu vou tornar público aqui agora, eu visitei Bolsonaro aqui em 2016 na Câmara dos Deputados, quando, com o meu filho, fez uma visita a ele ainda deputado federal, ele me chamou e disse: Girão, tu está morando onde agora? Eu disse: rapaz, eu estou morando no Rio Grande do Norte, fui secretário lá. Ele disse: eu lembrei, Copa do Mundo, tu era o secretário. Eu não tenho nenhum apoiador no Rio Grande do Norte que possa fazer o apoio da minha campanha, a presidente. Aí eu olhei para ele e disse assim: Jair, você vai concorrer a presidente da República? Aí ele disse: pô, sim, estou decidido, vai ter um partido que vai me apoiar. Aí eu virei para ele e disse assim: mas rapaz, tu vai perder a tua vida. Quase que eu vaticinei isso. Quase que eu adivinhei mesmo que ele poderia ter perdido a vida quando ele levou a facada. E agora ele não perdeu a vida, ele é ovacionado, ele perdeu a privacidade dele, porque onde ele vai ele não consegue ficar escondido.
né? Não tem como. E é um presidente querido, é uma pessoa querida, e é uma pessoa que eu nunca vi um presidente sofrer tanto quanto ele sofreu. Bolsonaro foi perseguido durante os 4 anos do mandato dele, terminou o mandato e ele continuou sendo perseguido. Então, é lamentável o que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro, e eu espero que a justiça brasileira e que a população brasileira possa entender isso e possa trazê-lo de volta, para ele botar um jeito nesse nosso país. Porque não dá para você ser governado com alguém que roubou e deixou roubar. Não dá para ser governado por alguém que colocou a vingança como sendo a bandeira mais alta a ser carregada durante o mandato dele. E eu lamento muito que nós estejamos vivendo um momento onde esse tipo de gestão, esse tipo de vingança está sendo praticado, inclusive, com o acompanhamento ou a parceria de outros poderes da República. A República Brasileira é maior do que todos nós. Nós vamos passar, nós vamos morrer, vamos embora. A República Brasileira vai permanecer. E ela precisa ser feita por pessoas que tenham seriedade, que tenham compromisso com a democracia, e que eu lamento algumas pessoas aí falarem a palavra democracia da boca para fora, porque estão participando de atos nada democráticos. Apagar imagens que poderiam mostrar a verdade do 8 de janeiro foi um ato nada democrático. Para mim, é um ato de omissão criminosa. Apagar imagens, qualquer que seja o local que essas pessoas estivessem ocupando durante os dias que antecederam o 8 de janeiro e os dias seguintes. Então, não tem justificativa nenhuma apagar imagens, principalmente quando são pessoas que participaram de governos, né? Pessoas que participaram como governador, como comandantes de unidades militares, enfim. As pessoas não podiam ter feito isso de maneira nenhuma. Teriam que ter tido a coragem moral de mostrar a verdade sobre o que aconteceu. Eu lamento bastante e gostaria de terminar as minhas palavras dizendo para vocês: o Brasil precisa de um pacificador, que nós tenhamos o mais rápido possível a libertação dessas pessoas que continuam presas, e que o Estado brasileiro peça desculpas a elas por terem sido presas de forma injusta. Essa é a minha palavra sobre o 8 de janeiro e as pessoas que estão presas. Perfeito, deputado. Uma honra ter o senhor aqui conosco nessa programação. E eu deixo o senhor aqui, é uma pessoa... Visita o nosso gabinete, vocês e as pessoas que quiserem. Nosso gabinete retrata o Rio Grande do Norte da porta para dentro, porque na porta para fora não pode colocar mais nenhuma fotografia. Mas lá dentro vocês vão ver fotografias que representam a nossa campanha, né, a reeleição também, e as riquezas do nosso Estado. E não se esqueçam, eu recebo muito bem lá com castanha, cachaça e queijo, os 3 Cs. Mas é para já que iremos. Em breve estarei aí com o meu querido Osmar Terra. Camila, Deus quiser, também vai poder dar uma passada, e não deixarei de levar a erva do nosso Rio Grande para o senhor, deputado. E vamos nos ver novamente aqui na programação. Vou conversar. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, deputado, pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pela tua simpatia, tua humildade. Obrigado, e obrigada por lutar por nós, viu, Camila? Obrigado, Camila. Deputado, muito obrigada por ter respondido as perguntas com bom humor, com simpatia, com objetividade, sem medo de falar a verdade, sem meias verdades, enfrentando o que nós, o povo, também estamos enfrentando. Então, muito obrigada por ser a nossa voz dentro do Congresso. Tá bom, obrigado a vocês também. Forte abraço. Boa noite. Um forte abraço. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Um abraço para toda a audiência maravilhosa. O deputado já se retirou. E vamos lá. Esperamos vocês amanhã aqui, às 22h30. Tchau, tchau. Tchau.